começamos lá no final dos anos 90, fazendo os primeiros sites de várias empresas, né? E começou assim, fazendo site que a gente nem sabia muito o que ia dar. E muito rapidamente as coisas foram se transformando, e a gente teve os saltos de transformação, né, nesse mundo digital. Smartphone, conexão, banda larga, enfim, o que antes era difícil, conectar a internet, eu lembro lá as madrugadas que a gente conectava lá com o modem discado, né, porque era quando dava, porque eu ocupava o telefone da casa. Meus filhos hoje sequer conseguem imaginar quando eu tento explicar para eles, porque eu não consigo demonstrar mais, porque a gente não tem telefone fixo, não tem modem, não tem mais nada, não consigo nem demonstrar para eles como era, coisa de 20 e poucos anos atrás, né? Então está evoluindo muito rapidamente. Com essa evolução, evolui também o comportamento das pessoas. E a gente fala aí de cultura digital, na verdade esse mundo todo digital. E, obviamente, impacta, olhando para marketing, olhando para a relação de consumo, de venda com as marcas, isso impacta diretamente a forma com que as pessoas se relacionam com as marcas hoje em dia, né? E aí a gente pode abordar várias formas disso, mas na sua visão, assim, quais são esses grandes impactos desse relacionamento, ou dessa forma com que as pessoas estão se relacionando com as marcas hoje em dia? O que elas esperam? Há muito gap, há muita desconexão ainda das marcas versus o que as pessoas esperam. O que você tem visto aí no mercado e nessa evolução toda desses últimos 25 anos? Há uma enorme desconexão, né? O comportamento humano ele mudou e vem mudando. Por isso que eu ainda brinquei, a gente está no meio dessa revolução, porque realmente a gente está no meio desse turbilhão, tentando entender, né? Então a gente recém saiu aí de 2 anos que só se martelava metaverso, e de repente, de uma hora para outra, o metaverso deixou de existir e surgiu a inteligência artificial, né? Que é, de certa forma, buzzword do momento, só que diferente do metaverso, que acabou formando uma bolha ali de algo que ninguém entendeu direito, o pessoal chamava sala virtual de metaverso, para algo que as pessoas imediatamente saíram usando, com o chat GPT e outras coisas, né? Agora, eu sempre uso como referência o varejo e o e-commerce, Márcio, porque o e-commerce ele é o topo da cadeia do digital, né? Então, as empresas que melhor usam, melhor se relacionam, elas estão no e-commerce, né? Que representa um pouco do varejo. O varejo é muito maior que o e-commerce, mas representa um pouco, né? E tu pega, por exemplo, um Iguatemi da Faria Lima, né? E aí tu vai perceber que as marcas que estão ali, elas ainda captam muito mal a base de dados, né? E isso para mim é uma coisa crucial, que é as empresas terem uma base de dados e segmentarem, se relacionarem, automatizarem e usarem também para humanizar a marca, a base de dados. Mas elas sequer captam direito essa base de dados. E estão lidando com um consumidor extremamente ansioso, um consumidor imediatista, instantâneo, né, que vem mudando seu comportamento. Agora, não sei se estão acompanhando isso, mas a vida noturna está sofrendo muito, né? Fechamento de boates, né? O comportamento dos jovens mudou, né? Então, e as marcas elas não estão acompanhando a velocidade com que esse consumidor quer se relacionar com as marcas, né? Mas especialmente o que mais me preocupa é a falta de inteligência de dados e de base de dados, né? Porque a gente vive um momento também, Márcio, em que há uma grande concentração de mídia nas big techs, né? Então hoje tem praticamente 3 plataformas aí que detêm 90% do tráfego e que entregam cada vez menos e que cobram cada vez mais caro, né? Esse cenário todo é um cenário extremamente confuso, mas também representa uma grande oportunidade, né? Especialmente para as marcas brasileiras e para a criatividade brasileira, né? Porque se tem algo que a gente viu muito interessante nesse cenário que tu me perguntou, foi como que as marcas brasileiras usaram o WhatsApp na pandemia, né? E como que esse relacionamento se estabeleceu das marcas com os seus consumidores de forma improvisada, porém muito humana. E quando tu alia esse amadurecimento do digital que houve numa ponta e na outra, as ferramentas de inteligência artificial, de automação de marca digital, isso é um cenário muito favorável para as marcas brasileiras, em especial, na minha opinião.